Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo em mais um Histórias e Anedotas do Espiritismo. Olha só, você já procurou saber quem você foi na vida passada, na última encarnação ou encarnações anteriores? Você já foi dessas pessoas de ir atrás dessas informações, querer saber isso? Pois é, né? Nós vamos fazer um vídeo sobre isso. E vamos contar uma historinha muito interessante que aconteceu com Chico Xavier com relação a esse, digamos, imbróglio. Assim, eu queria aproveitar e pedir para você já se inscrever aqui no canal. Deixa seu like também, curta esse vídeo, tá certo? Comente o que você achar interessante ou achar que tem uma coisa que não está certa. Comenta aí, por favor. E, se puder também, compartilha. Joga lá no grupo da família para alguém que precisa ouvir esse vídeo, precisa ver esse vídeo, tá certo? Então, vamos embora, né? Eu vou precisar do livro para ler a história para nós. Então, vamos lá. Tá aqui. Rindo e Refletindo com Chico Xavier, de Richard Simonetti. E é a historinha chamada A Pulga. Exatamente. Olha só. Entusiasmada com a revelação que lhe fora feita por um médium, a senhora comentou: Chico, recebi a notícia maravilhosa. Que foi, minha irmã? Falou Chico, né? Minha identidade nos tempos apostólicos. Aí o Chico, que beleza. Aí ela fala: fui mártir, estive no circo romano, morri devorada por um leão. Ante a admiração do médium, perguntou: e você, Chico? Você já foi quem? Ah, minha irmã, sei sim. E daí? Estou curiosa. Eu fui a pulga do leão que te devorou. O episódio que nos fala da humildade e do bom humor do Chico remete-nos a uma curiosa tendência relativa às famosas revelações. Geralmente o iluminado foi rei, rainha, estadista, cientista, artista famoso. Sempre alguém importante que se destacou em determinado setor de atividade. Não se ouve falar de lixeiro, operário, camponês, homem do povo, mendigo. Detalhe relevante nesse assunto, amigo leitor. Considerando que os que se destacam na política, nas artes, na religião, constituem minoria, certamente há algo de equivocado nessas revelações, que privilegiam todos os consulentes. A experiência demonstra que são produzidas por médiuns ou espíritos espertos, interessados em incensar a vaidade das pessoas a fim de conquistar sua confiança e admiração. Raros não sentem inflar o ego ante a informação de que foram figuras destacadas em pretéritas existências. Daí sua disposição em oferecer crédito de cega confiabilidade em favor desses reveladores. Não é prudente, portanto, nem conveniente estarmos devassando o passado à procura de títulos e honrarias. Destaque-se que a simples estima por notícias dessa natureza é um atestado negativo. Os espíritos esclarecidos, que realmente ofereceram contribuições marcantes, aqueles que deixaram a Terra melhor do que a encontraram, não se interessam por glórias do passado. Importa-lhes as realizações do presente, dando o melhor de si mesmos em favor do progresso e bem-estar da humanidade. Mesmo sem procurar por revelações, podemos ter uma ideia de que fomos analisando nossas tendências, nossa maneira de ser. Mas, aviso, é preciso cuidado para não interpretar de forma equivocada os sinais. Alguns exemplos. Gostar de roupas elegantes, caras e finas. Suposição: dama da realeza. Realidade: costureira e modista. Apreciar finas iguarias. Suposição: rico, refinado e gourmet. Realidade: cozinheiro. Tendência à solidão. Suposição: filósofo. Realidade:
longo e solitário estágio no umbral. Apreciar viagens. Suposição, desbravador de terras novas. Realidade, caixeiro viajante. Amor à primeira vista. Suposição, reencontro com a alma gêmea. Realidade, paixão delirante. Mas, mais interessante, deixar o terreno das suposições e encarar a realidade. Se Chico dizia-se pulga de leão, é bem provável que nós tenhamos sido um Dipylidium caninum, que é o verme da pulga do leão. Esse livrinho aqui é muito legal, né? Então, pois é. Essa história é muito interessante, né? Porque já mostra o Chico Xavier na sua completeza, né? Quando a gente lê a biografia do Chico Xavier por Marcel Souto-Maior, a gente percebe um Chico Xavier assim, claro, sempre humilde, se despistando, se desvencilhando da vaidade que muitos imprimiam nele, e também um Chico Xavier bem-humorado, Chico Xavier que gostava de fazer gracinha, de falar piadinhas assim, de leves, né, claro, né, sem ofender ninguém, e rir de situações. Chico era muito bem-humorado. Eu não o conheci pessoalmente, mas aqueles que o conheceram já me disseram isso também. Aí no livro do Marcel Souto-Maior ficou bem evidenciado isso. Nessa historinha que nós lemos aí não fica diferente. Uma mulher chega, né, toda assim deslumbrada porque descobriu que em vidas passadas ela foi uma apostólica cristã, claro, né, de Jesus, e foi levada para o circo romano e lá foi devorada por leões. Então assim, eu morri pelo Cristo, né? Então assim, se enche de glória, de vaidade, aquela coisa toda. Aí ela perguntando para o Chico não querendo falar, ele acabou dizendo, eu fui a pulga do leão que te devorou. Ao mesmo tempo que demonstra humildade, ele demonstra essa coisa do bom humor também, exatamente. Muita gente chegava para ele e falava assim, né, Chico, como é que vai ser do espiritismo depois de você, se você partir, como é que vai ficar? E falava assim, não, assim, minha filha, é um capim aqui, morreu, nasce outro capim aqui. Se colocava na condição de capim, de cisco e tudo mais. Agora é interessante essa lição de pessoas que ficam indo atrás de saber o que foi em vidas passadas. Eu entrei para o espiritismo no início dos anos 90, né, especificamente em 1993, e era moda assim, a pessoa querer saber o que ela foi em vidas passadas. Aí começou a surgir nessa época terapia de vidas passadas, sabe? E aquela coisa toda. E aí acabava aparecendo alguns espertinhos, alguns assim médiuns que cobrava, sabe? Cobra para prestar uma coisa que eles receberam de graça. Então ele cobra por algo que recebeu de graça, né? Sempre que lá está escrito assim, dai de graça o que de graça recebestes. Tá aqui, ó. Então o que acontece? Aí esses médiuns ludibriam as pessoas, excitam a sua vaidade e falam que elas foram. Você foi uma rainha, você foi um nobre, você foi um grande guerreiro em vidas passadas. Você foi um descobridor muito importante da ciência do século retrasado. Bem, o fato é isso, né? Nós vimos que as pessoas que realmente trazem grandes realizações para a Terra, ou seja, eles deixam a Terra melhor do que quando chegaram. É o caso de tantos missionários que a gente tem por aí, né? Tanto do cristianismo como fora do cristianismo também. Eles não estão nem aí para o que foi em vidas passadas, o que eles foram. Não, eles estavam interessados assim, em fazer o que tem que ser feito aqui nesse mundo e pronto, e partir de consciência tranquila. Assim foi com Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce dos Pobres, Santa Dulce dos Pobres, Madre Teresa de Calcutá, também agora é santa, né, se não me engano. O pastor Martin Luther King, Malcolm X, claro, Chico Xavier, o próprio, Ivone Pereira, enfim, tantos outros, né, que nós temos por aí. Eles não querem saber o que foram em vidas passadas, porque é o seguinte, se Deus nos fez esquecer do que nós fomos no passado, é porque deve permanecer esquecido. Porque a gente deve focar no que a gente está fazendo aqui agora. Muitos dos que... É porque a gente não tem, às vezes, indicador, mas muitos dos que vão lá atrás saber o que foi em vidas passadas, apenas para ter a mera excitação da vaidade, acabam estragando essa vida, porque descobrem coisas, talvez até verdadeiras mesmo, que foi realmente em vidas passadas, mas estraga essa vida. Descobre, por exemplo, que ele foi um verdadeiro assassino na família a qual ele está inserido. Então, assim,
Ele é o algoz de todos aqueles que estão com ele, morando na mesma casa. Imagina. Perdeu o mérito. Por mais bom que ele seja, por mais amoroso que ele possa ser com essas pessoas, ele vai ter sempre aquela intenção, não, eu vou ser bom com elas porque eu fiz uma coisa muito errada em vidas passadas. Então perde-se o mérito da coisa. Interessante é a gente poder sempre manter isso no esquecimento. Agora a gente tem as nossas tendências, como fala assim, né? Quando fala lá, né? Ah, gosta de roupas finas, elegantes, aí e tal. Não, foi uma grande nobreza imperial. Qual que é a realidade? Não, costureiro. Olha só, não tem nada de errado a pessoa ter abraçado uma profissão humilde em vidas passadas. Para Deus não tem distinção. Ocupação é ocupação, e se você tem uma ocupação que proporciona o bem aos outros e que você faz com amor, carinho e dedicação, e isso também te faz crescer moralmente e intelectualmente, tá valendo. Tá valendo. Qualquer profissão, qualquer ocupação. Não tem essa coisa de discriminação. Quem cria discriminação com ocupações de trabalho somos nós, homens encarnados. Aí a gente fica falando que não, que o gari que trabalha, né, na limpeza urbana, ele é muito importante, não sei o quê, faz toda aquela conversa, mas pergunta se dá bom dia pro gari. Pergunta se oferece uma água geladinha, boazinha, quando o gari está lá limpando a rua dele. Pergunta. Esse que é o problema, né? A gente fala assim, não, que borracheiro é muito importante. Imagina só, eu estar precisando assim, segundo um borracheiro, ele troca meu pneu, ele faz não sei o que e tal. Ah, borracheiro é muito importante, beleza, mas quando você leva seu carro lá para um borracheiro, você dá um trocadinho para ele? Aquele moço que pega no pneu, que faz o trabalho, você dá um a mais? Pois é. É aquela história, né? Tem gente que nem agradecer, não agradece, é porque pagou, não precisa agradecer não precisa sabe, dessas coisas. Aí que tá ruim, né? Então, a gente quer valorizar as profissões, acha que sabe, fala da boca para fora, mas no fundo, quantos dão bom dia pro porteiro? Gente, não adianta ser espírita e não dar bom dia pro porteiro. Não adianta. Não é só dar bom dia não, é conversar, é ver como é que tá a vida da pessoa, sabe? Uma coisa que os espíritas nós devíamos fazer é procurar os infortúnios ocultos. Igual tá lá no Evangelho, no capítulo 13, os infortúnios ocultos. Procurar, ver se a pessoa de repente está numa situação, ela não quer falar, mas às vezes ela está passando uma situação difícil pra caramba, tá faltando alguma coisa na vida dele, assim, alguma coisa importante para a família, e a gente fica naquele piloto automático e tá lá a pessoa passando necessidade e a gente tá nem aí, a gente, sabe? A gente faz igual os outros fazem, aí vai pra live espírita, a gente vira espírita, aí fora da live, aí pronto, vira uma pessoa normal. Assim, normal que eu falo assim, aquele que segue, né, o piloto automático. Não, tem que ser diferente. Nós devemos valorizar, no fundo mesmo, todas essas pessoas. Porque se Deus valoriza, por que nós não? Até palhaço de circo é valorizado, aquele que leva alegria para crianças e adultos, fazem com que eles esqueçam pelo menos um minuto só da dura realidade que eles vivem. Tem um livro chamado Tintino, o espetáculo continua. Lá tem uma parte que fala dos trabalhos relevantes que esse palhaço fez quando estava no circo. Sobre vidas passadas, acho que seria bom a gente não ir atrás, não querer saber, porque se nós temos a bênção do esquecimento, então é porque é para manter esquecido. Sobre reencarnação, o que a gente tem que fazer é estudar. Estudar apenas, saber que ela existe, entender os mecanismos, saber que ela é uma engrenagem que faz com que a lei de causa e efeito funcione de fato. É um mecanismo de justiça de Deus, a reencarnação, e a gente não pode abrir mão disso, sabe? A gente negar a reencarnação é dizer que Deus é injusto. Se a gente falar que não tem outras vidas, passadas e vidas futuras, é dizer que Deus, ele privilegia uns em detrimento de outros. Então é por isso. E lembrando também que a reencarnação, ela não é propriedade privada dos espíritas e nem do espiritismo. Há muitas religiões muito mais antigas que o cristianismo que aceitam e têm a reencarnação como um dogma, né, como uma verdade para eles, embora eles não estudem tanto assim. Eu falo das religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo e outras, certo? O espiritismo que ele fez foi estudar melhor a reencarnação e entender os mecanismos, por meio de quê? Do ensinamento de espíritos superiores, espíritos puros que vieram nos ensinar. Então é isso, pessoal. Nosso vídeo foi esse, foi sobre a pulga, né? Espero que vocês tenham gostado.
Então assim, se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, que siga aqui ó, o que está aparecendo aqui, ó. Se inscreve no canal, deixa seu like, não custa nada, é só um clique. Deixa lá o like, comenta se você gostou, se não gostou, se tem alguma coisa errada, pode ficar à vontade, comenta, não tem problema não. E compartilhe, pega esse vídeo e joga lá no grupo de WhatsApp da família, joga no Facebook, vamos compartilhar, vamos colocar essas verdades para serem ditas, né, verdades sobre a reencarnação que eu falo, né, para que todos saibam, correto? Então é isso, eu vou me despedindo, aqui do lado vai aparecer aqui alguns cards para você seguir os outros vídeos, tá bom? Então, tchau!